Sejam bem-vindos a mais um vídeo com o professor Paulo Telles no canal Mais História com Paulo Telles, que é essa pessoa que vos fala, um canal dedicado a construir e fornecer para você, espectador, análises, repertórios sociopolíticos, econômicos e culturais que vão te auxiliar a ter uma melhor leitura de mundo. Esse também é um canal dedicado a auxiliar alunos que estão buscando um melhor desempenho em provas de vestibulares. Então, você vai encontrar nesse canal uma série de playlists com resolução de questões, análise de conteúdos. Ou seja, é um canal completo, um canal que é voltado para que você possa aprimorar não só a sua visão de mundo, como também se preparar para vestibulares e afins. Se você puder e quiser, é claro, ajudar o nosso canal a ter uma melhor qualidade nos nossos vídeos, a remunerar melhor a nossa equipe e, é claro, a produzir cada vez mais um conteúdo excelente para você, basta acessar esse QR Code aqui. Você mira sua câmerazinha, seu leitor de QR Code, e você pode contribuir com qualquer valor, que será sempre muito bem-vindo. Bom, sem mais enrolações, vamos falar sobre o vídeo de hoje. O vídeo de hoje trata sobre precarização do trabalho, exatamente, precarização do trabalho. Vocês devem ter visto, por exemplo, nos últimos dias, na verdade, nas últimas semanas, uma série de reportagens e discussões de como as novas gerações, né, especialmente a geração Z, ela tem tido uma visão pejorativa, uma visão até discriminante em relação à ideia de ser um trabalhador CLT. E é claro que toda essa discussão, ela também entra no mesmo arcabouço, no mesmo ambiente, por assim dizer, do debate sobre a escala 6 por 1. Bom, tem muita coisa para ser falada sobre isso, então vamos falar por partes e numa linha cronológica e histórica. A gente sabe que na história do Brasil, na verdade, na história do capitalismo, a relação entre capital e trabalho é uma relação muito conturbada. Tá? Conturbada por quê? Porque, de acordo com alguns teóricos, e quem começa essa discussão é o próprio Karl Marx, a respeito da exploração do trabalho, se percebe que a produtividade não necessariamente acompanha o aumento das remunerações, né? A velocidade em que a produtividade se desenvolve, ou seja, que a capacidade dos indivíduos de produzir riqueza, ela aumenta, e isso não necessariamente é compatível com os salários pagos aos trabalhadores. A gente teve, sim, um processo de aumento da média salarial durante um certo período do capitalismo. Para ser mais exato, o período mais áureo desse desenvolvimento do salário se dá entre 1945 e 1973. Não é à toa que esse período é chamado por alguns historiadores como Era de Ouro do capitalismo, mas de uma maneira geral, a história do capitalismo é marcada por uma brutal exploração da mão de obra e da força de trabalho. E isso fez com que, ao longo do século XIX, né, a partir do século XIX, especialmente no final do século XIX, nós tivéssemos um processo de organização da classe trabalhadora em prol de direitos, né, em prol de dignidade. E essas organizações de trabalhadores, primeiramente com os sindicatos, e isso vai acabar desembocando em movimentos trabalhistas, acabou provocando, né, a mobilização das massas em prol de direitos e também em torno de movimentos revolucionários, como foi o caso, por exemplo, da Revolução Russa de 1917. Esse vídeo não é para discutir Revolução Russa. Tá? Esse vídeo não é para discutir os movimentos revolucionários em si. Esse vídeo é muito mais para explicar o que é que vai acontecer a partir dessas mobilizações. Nós sabemos que essa organização dos trabalhadores, ela acaba conquistando algumas coisas. Por exemplo, a proibição do trabalho infantil, a aprovação da escala 6 por 1, que a gente vai discutir também hoje, né? Ela é conquistada através de lutas e mobilizações de massas. A escala 6 por 1 foi uma conquista? Foi, porque antes da escala 6 por 1 era muito pior. Não havia uma jornada definida, o trabalhador acabava trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, havia uma exploração do trabalho infantil, os acidentes de trabalho eram os mais numerosos possíveis. Então, diante desse quadro, esses trabalhadores passaram por muitas dificuldades para conquistar alguns direitos. Aí vem, obviamente, os episódios traumáticos do século XX, Primeira Guerra Mundial, fascismo, Segunda Guerra Mundial, e após a Segunda Guerra Mundial, os países capitalistas, temiam mesmo
que a União Soviética se tornasse um elemento hegemônico, que um modelo revolucionário inaugurado na União Soviética, de base socialista, acabasse se espalhando para os países capitalistas que naquele momento estavam em crise, estavam fragilizados, estavam sofrendo dificuldades econômicas e sociais porque foram destruídos com a guerra. Então, esses países capitalistas, essas democracias liberais que foram abaladas, né, não só pelo fascismo, mas também pela destruição e pela catástrofe causada pela Segunda Guerra Mundial, que é uma guerra que também foi provocada por crises capitalistas, não podemos esquecer disso, resolvem então, digamos assim, civilizar o capitalismo. E o que é civilizar o capitalismo? É fornecer uma série de elementos de amparos sociais, né, fornecidos pelo Estado, chamado Welfare State, o Estado de Bem-Estar Social, que assegurasse aos trabalhadores um mínimo de dignidade, ou seja, saúde pública, educação pública, previdência pública, assistência social, uma série de mecanismos e dispositivos fornecidos pelo Estado para amparar socialmente os trabalhadores e, consequentemente, pacificar a relação entre capital e trabalho, ou seja, pacificar a relação entre os donos do capital, os donos de fábricas, os donos dos meios de produção, os donos dos bancos e a classe trabalhadora que estava cada vez mais mobilizada, e especialmente após a Revolução Russa. Pois bem, o problema é que após esse período de civilização do capitalismo, especialmente a partir dos anos 70, a gente assiste a um contínuo processo de precarização do estado de bem-estar social. E nós temos alguns eventos que são gatilhos para que isso tenha acontecido. Primeiro, a Guerra do Vietnã. Nós não podemos nos esquecer que a Guerra do Vietnã acabou abalando a economia norte-americana, que se viu forçada a acabar com o padrão dólar-ouro e instituir, de cima para baixo, o padrão dólar-dólar, se valendo do seu poder geopolítico, do seu poder militar e do seu poder de influenciar os mercados globais, né? Os Estados Unidos têm essa capacidade, tinham essa capacidade cada vez mais, e conseguiram fazer isso. Acabaram com o padrão dólar-ouro e estabeleceram o padrão dólar-dólar. O problema é que, ao fazer esse padrão dólar-dólar, os Estados Unidos acabaram implodindo a sua dívida pública. Ou seja, a dívida pública americana acabou saltando a um patamar que hoje é impagável, né? Hoje já ultrapassa mais de 100% do PIB dos Estados Unidos. Significa dizer que essa dívida pública ela acabou gerando um processo de pressão inflacionária contra os Estados Unidos, o que torna o Estado norte-americano muito pesado, no sentido de muito caro para ser mantido. Então, a partir desse momento, nós percebemos que o governo americano começa a sofrer dificuldades para poder arcar com essas estruturas, né, governamentais e com as estruturas de amparo social. Não bastasse isso, em 1973 e 1979, nós assistimos às duas grandes crises mundiais do petróleo, né? A primeira crise mundial do petróleo em 73, causada pela Quarta Guerra Árabe-Israelense, também conhecida como Guerra do Yom Kippur, e a segunda crise mundial do petróleo em 79, causada pela Revolução Iraniana. Resultado: os Estados Unidos, então, resolvem alterar a sua política econômica, primeiramente elevando a taxa de juros para empréstimos a países estrangeiros, especialmente América Latina, o que vai provocar um processo de endividamento, de superdívida externa nos países da América Latina. Quem acompanha, por exemplo, a história do Brasil sabe que isso vai inaugurar uma série de dívidas e problemas econômicos marcados por hiperinflação, conhecidos como década perdida, que foi aqui a América Latina, especialmente o Brasil, né, anos 80, né, os traumáticos anos 80. E no caso da Europa, isso também vai pressionar a Europa a mudar a sua política econômica, assim como os Estados Unidos. E é aí, nos anos 80, né, capitaneado por senhor Donald Reagan e pela primeira-ministra Margaret Thatcher, que se introduz uma política econômica conhecida como neoliberalismo. Essa política econômica neoliberal, ela tem como prerrogativa a defesa do Estado mínimo. Mas o ponto é, Estado mínimo para quem? Pois é, Estado mínimo para a sociedade, para as camadas populares, para a classe trabalhadora. O Estado
que adotou essa política econômica, né? E aqui a gente tem Estados Unidos a partir do Ronald Reagan, a Inglaterra com a Margaret Thatcher, a França com o François Mitterrand, a Alemanha com Helmut Kohl, o Chile com o Augusto Pinochet. Eles acabaram desmontando todo o aparato de estrutura de amparo social. Então, a gente tem, por exemplo, cada vez mais uma redução de investimentos públicos nos serviços de previdência social, de saúde pública, de educação pública, né? Os financiamentos para casas populares, toda a estrutura que era montada para dar o mínimo de dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores diminuiu sensivelmente. E não bastasse isso, nós também assistimos a um processo de globalização da economia, onde cada vez mais o grande capital, para manter os seus patamares de lucratividade, transferiram os setores produtivos para lugares onde a mão de obra era mais barata e não possuía, por exemplo, uma rede de amparo e proteção trabalhista como havia na Europa e nos Estados Unidos. Isso acaba gerando um processo em cadeia, um efeito em cadeia, um efeito em cascata, que faz com que a produtividade aumente, mas os salários, eles não acompanhem esse processo de aumento, os salários vão cada vez mais sendo precarizados. E esse processo ele vai se aprofundar nos anos 90, quando chega aqui ao Brasil, através do presidente Fernando Collor, e é aprofundado pelos presidentes Fernando Henrique Cardoso e pelo presidente Lula, como também vai chegar na América Latina e em outros lugares. Resultado: o que nós temos cada vez mais é a ideia de um trabalho cada vez menos remunerado, cada vez menos protegido, diante de um cenário onde há um processo de aumento da exploração desse trabalho e também das desigualdades socioeconômicas. Não bastasse isso, o custo de vida aumentou. Então, quando você pega todo esse cenário, aí você vem para o Brasil. O Brasil, meus caros, ele é a terceira maior economia, a segunda maior economia da América, do continente americano. Ele só perde para os Estados Unidos. Nós temos um PIB que é superior, inclusive, ao PIB do Canadá, tá? E quando eu falo PIB, eu estou falando em valores absolutos, só que eu não estou falando em poder de compra, eu não estou falando em renda per capita, eu estou falando de PIB, tá? E quando você pega esse número e você começa a comparar com outros elementos, por exemplo, o Brasil tem talvez o segundo ou o terceiro pior salário mínimo das Américas. E aí, é claro que para o trabalhador convencional, para o indivíduo que vive da sua força de trabalho, olhar para essa perspectiva de que eu vou me filiar a uma CLT, eu vou procurar um trabalho com carteira assinada, mas este trabalho vai me dar um salário que não atende às minhas necessidades, às minhas demandas, não vale a pena. Não vale a pena. Então, ele acaba sendo forçado a ir para a informalidade. Paralelo a isso, existe toda uma narrativa e um discurso de tornar a visão do trabalho CLT, algo pejorativo, algo inferior, algo menor. Há uma narrativa, há um discurso que estimula as pessoas a partir para o empreendedorismo, que faz parte do universo neoliberal. E por que isso? Porque uma vez que você é empreendedor e não trabalhador, uma vez que você parte para o empreendimento e abandona a visão de um trabalho regulamentado pela CLT, o Estado se sente cada vez menos obrigado a investir em políticas de amparo social que são asseguradas pela CLT. Resultado, você tem no campo da política externa elementos que dificultam a valorização do trabalho, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, né, o cenário global. No campo da política interna, você tem um processo de precarização cada vez maior desse trabalho, que estimula cada vez mais e pressiona cada vez mais as pessoas a irem para a informalidade. E no campo da ideologia, e aí ideologia, leia-se aqui, discurso, narrativa, propaganda, né, que desestimula as pessoas a irem para a CLT. E resultado, diante disso, o indivíduo entende que para ele
é muito melhor trabalhar de Uber, por exemplo, do que necessariamente trabalhar com a carteira assinada. E aí você tem o grande choque, porque quando esse indivíduo vai para o trabalho do Uber, ele entra naquilo que nós chamamos de precarização, de precariado, para ser mais exato. O Rui Braga é um autor que fala muito sobre isso, o Ricardo Antunes também fala muito sobre isso, o Gessé Souza também fala muito sobre isso, e a gente também pode buscar na concepção de inclusão precária do Pierre Bourdieu. Você tem alguns direitos, mas não tem os direitos plenos. Esse indivíduo, por exemplo, ele tem alguns direitos, mas ele não consegue usufruir da plenitude dos seus direitos. Ele não tem, por exemplo, uma aposentadoria, ele não tem férias remuneradas, finais de semana remunerados, ele não tem seguridade social nenhuma. Por quê? Porque ele abandonou a CLT. Mas e por que esse mesmo cara condena a CLT? A pergunta é, por que ele defenderia? Se você tem uma modalidade de trabalho que é pautada na escala 6 por 1, ou seja, você trabalha 6 dias e folga um. O cara trabalha de segunda a sábado. Um salário mínimo que não consegue atender às suas expectativas, 1.500 e poucos reais. Ele não tem uma saúde pública de qualidade, ele não tem uma educação pública de qualidade, ele não tem segurança pública. O que é que esse cara pensa? Ele pensa o seguinte: é melhor eu empreender ou trabalhar para o Uber, porque eu faço, entre aspas, a minha jornada e eu vou ganhar ali 3.500, 4.000, que é muito melhor do que qualquer salário mínimo. Então, diante desse quadro, o que nós vivemos hoje é uma desconstrução das relações de trabalho que foram estruturadas a partir do final do século XIX. E essa desestruturação das relações de trabalho estão diretamente relacionadas à desestruturação do estado de bem-estar social, que também tem sido feito desde o final ali dos anos 70. Então, quando você pega esses dois processos, esses dois megaprocessos históricos, você entende por que nós temos hoje o trabalhador que olha para a relação de CLT e olha com olhos negativos. Mas ele não consegue enxergar que o problema é muito maior e muito mais estrutural. Que ele precisa, por exemplo, defender, através da mobilização de massas, através de movimentos sociais, a capacidade de rediscutir a relação entre trabalho e capital, que é preciso rever a relação de trabalho, as novas relações trabalhistas, especialmente no cenário de automação, de inteligência artificial e de cada vez mais um universo onde ele estará por conta própria. Mas, bom, essa é uma discussão que a gente pode fazer em outro vídeo, já falei sobre muita coisa, espero que isso tenha esclarecido um pouco o olhar de vocês e deixe aí nos comentários qual é a sua opinião sobre tudo que foi dito. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.